sem enrolação, vamos para o Doutor Responde. Hoje, quem vai fazer esse Doutor Responde? Quem vai responder é o imprescindível, indiscutível, batráquio, help, Leandro Aguilar. Vamos lá. A senhora Laisa, do bairro Jardim Cascatinha, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Poços de Caldas, hein, galera? Sul de Minas. Poxa. Ela pergunta, minha mãe morreu e deixou uma casa e 4 filhos. Posso abrir mão da minha parte da herança para minha irmã mais velha, que ficou tomando conta da minha mãe? Nesse caso, eu não preciso pagar o imposto, né? Então, acho que são 2 perguntas aí, Leandro. A primeira pergunta é se ela pode abrir mão da parte dela para a irmã mais velha, que ficou tomando conta da mãe. E a segunda pergunta é se ela não precisará pagar o imposto. Polêmico, hein? Vamos embora! Essa pergunta é muito interessante, Lindomar. O que acontece? Primeiramente, a gente precisa saber que quando a gente renuncia à herança, é como essa renúncia ela tem efeito, a gente fala que é efeito ex-tunc, que ela retroage, vai desde quando houve a abertura da herança, que foi justamente no momento da sucessão, que é no momento da morte, que é pelo princípio da Sayzin, né, esse princípio francês, que fala que os bens, o patrimônio, ele transmite no momento da morte da pessoa. Então, essa renúncia, ela vai lá no início. Como ela vai lá no início, né, ela retroage, ela é como se a pessoa não recebesse nada, então ela não teve nada. E aí, o que acontece? Não incide o imposto de ITCD, que é o imposto de transmissão causa-morte. Por quê? Porque é como se ela não existisse na liderança. No caso aí concreto da senhora Lais, lá de Poços de Caldas, pelo que eu entendi, ela tem 4 irmãs, né? Ela faleceu e deixou os 4 irmãos, né? Só um minutinho que o negócio começou. Foi tocar logo agora, né? Em vez de colocar no silencioso. E aí, o que acontece? Pelo que eu entendi, a Laisa, ela tem 4 irmãs. Então, do imóvel que ela deixou, que pelo que eu entendi foi a casa, então 25% pertence a cada irmão. Como a Laisa, ela desiste da herança, é como se ela não tivesse entrado na sucessão. Então, o restante é dividido para 3. Agora foi a Siri. Bom, vamos voltar. Então, é como se não tivesse voltado, como se ela não tivesse entrado na herança. E aí, como se ela não entrou nessa sucessão, é dividido para 3 pessoas, porque a parte que cabia a ela voltou para o espólio, volta todo para o espólio. Esse aí não gera o imposto. Mas, pelo que eu entendi, ela quer fazer um tipo de renúncia que a gente chama renúncia translativa. O que é essa renúncia translativa? Ela quer passar, ela, na verdade, é uma cessão hereditária, uma cessão de direitos hereditários. Ela vai passar a parte que cabia a ela para uma irmã que ficou tomando conta da mãe aí, né? Ela quer deixar isso isso é nada mais ela mesma que uma doação. Ela está doando. Por quê? Porque ela vai receber a herança e depois que ela receber essa herança, ela vai doar ou vai vender para a irmã, vai passar para a irmã. Essa transmissão, aí vocês vão entender que houve 2 transmissões. Uma que foi da mãe para ela, os 25%, e outra que foi dela para a irmã. Então, da mãe para ela, houve a incidência do ITCD. Ela vai ter que pagar o ITCD sobre esses 25%. E quando ela passa para a irmã, se não houver dinheiro envolvido, se foi como doação, vai haver novamente o ITCD sobre esses 25%, que é referente à doação. Agora, se não foi doação, a irmã comprou a parte dela, foi lá e comprou os direitos hereditários dela. Então, aí vai haver o ITBI. Por quê? Porque foi uma transmissão entre vivos onerosa, que envolveu dinheiro. Então, se envolver dinheiro, vai haver o ITBI. Se não envolver dinheiro, vai haver o ITCD. Então, Laisa, o que vai acontecer aí no seu caso aí? Se você for ceder o seu direito hereditário para sua irmã, você vai pagar o imposto sim, tá? Você paga o imposto sim. Para não pagar o imposto, você vai ter que abrir mão de tudo e como você não tivesse entrado na meação, e aí vai passar para todos os irmãos. Então, os 3 irmãos vão receber a parte que cabia a você. Aí não gera o ITCD, justamente por quê? Porque como se você não tivesse entrado na sucessão. Tudo bem? Espero ter respondido aí. E aí, Lindomar? E aí, Damião? Então, Leandro, para poder até ajudar a nossa ouvinte, tira uma dúvida para nós aqui, você é especialista que muito bem explanou aí o caso. É possível a renúncia somente falada, eu não quero, ou ela tem que acontecer de forma documental? Tem que ser documental, no inventário. Ele precisa ser no processo de inventário. Eu não posso simplesmente falar que eu não quero, entendeu? Aí no processo de inventário, vai abrir o processo de inventário, e aí no processo eu faço uma renúncia, tá? Essa renúncia aí. E a renúncia vai ser como não... Vai voltar, se não for a translativa, vai voltar como se... lá no início, dividido para todo mundo.
Agora, se for a renúncia translativa, ela precisa fazer um documento no cartório renunciando e passando os direitos hereditários para a irmã. E aí, por isso que gera um imposto, entendeu? Essa seria a segunda pergunta. E só para deixar mais claro aqui, então é possível renunciar o meu quinhão da herança em favor de um dos herdeiros apenas, não é isso? Pode sim, não tem problema. Só que aí é como se fosse, é como se fosse uma doação, entendeu? Você pode fazer essa renúncia é uma doação, porque ela vai gerar o ITCD. Agora, então vai ser uma doação do quinhão hereditário, não uma renúncia, né? Justamente, só o nome que muda, que vai ser essa sessão. Porém, se você quer um específico para uma pessoa, por exemplo, você tem 3, como diz a Laisa lá, no caso da Laisa, ela tem mais 3 irmãs, né? Ela quer doar para uma irmã só. Então, se ela quer passar a parte dela para uma irmã, ela vai estar doando a parte dela para a irmã. Então, ela vai receber os 25% dela, e aí vai gerar o imposto, que é da transmissão que ela recebeu da mãe, e aí, quando ela passar para a irmã, vai gerar mais um ITCD da doação que ela passou dos 25% dela para a irmã. Ou doação, ou se ela tiver comprado os direitos hereditários financeiramente, ou eu troquei aqui, dei para ela um carro, eu fiquei com o carro dela, né? Então, aí vai gerar o ITBI, tá? Gera o imposto ITBI. Então, de toda forma, é um imposto, tá? Se for a translativa. Essa translativa é quando você escolhe um herdeiro e vai passar para aquele herdeiro. Agora, se for para o quinhão, para o espólio, se você está renunciando, como se você nunca tivesse entrado nisso aí, não quero mexer com esse negócio, não. Então, a sua parte vai lá pro espólio, e aí é dividido entre as 3, de forma igual, e aí não vai gerar o ITCD para ela. Quem vai pagar o ITCD é só da transmissão da mãe. Não entenderam? Grande Rubão, chegaste, atrasado, mas chegou. Oi, gente, tudo bem? Demorei, mas cheguei. Olha a voz desse cara aí, ó. Porque a gente move mundos e fundos para poder chegar nesse programa e não faltar e não falhar, ué. Então é isso. Leandro, só mais uma dúvida aqui que também penso ser importante. Digamos que o ITCD ele corresponde a um valor, uma porcentagem do valor venal do imóvel, certo? Isso. E ele é imprescindível para que o processo vá adiante, até final decisão judicial, correto? Existe um debate sobre isso. Aí isso. que tá, é nesse ponto, por isso que eu vou fazer a pergunta, porque existe um debate sobre isso e é uma dúvida, inclusive, bem constante. Ela é direito tributário, tá? E não é direito de sucessão. Mas certo. Eu sei desse debate, eu entendo desse debate. Então, digamos que no caso da Eliza, né, a nossa ouvinte aí, digamos que a família não tenha recursos, a única casa deixada, o único bem deixado pela mãe que faleceu seja esse imóvel. E eles não têm a mínima condição de pagar o ITCD para que o processo vá adiante. O que seria aconselhável num caso como esse, doutor Leandro? Então, o meio mais prático é fazer um pedido para o juiz para alienar o bem, tá? Antes mesmo da partilha, e aí faz essa alienação do bem para poder pagar o imposto, pagar as despesas do inventário, e aí depois, quando fechar o inventário, feita a partilha com o quinhão de cada um do que restou, entendeu? Porque quem paga o inventário, quem paga os impostos é o espólio. Ele que tem que pagar isso tudo, ele que tem que dar capital. A grande questão é o seguinte, Damião, quando a gente fala de direito de sucessão, é bem parecido com o direito de família, muita gente acha que é direito de família também, porque envolve a família, a gente fala de sentimentos, a gente conversa com sentimentos. E a função do advogado é justamente tirar esse sentimento que as pessoas têm ali do patrimônio. E aí, o que acontece? Esse sentimento de posse é que faz com que as pessoas achem, não posso vender, eu não posso fazer isso, porque aqui era a casa da mãe, ali tinha a árvore que a mamãe plantou, a goiabeira que o papai plantou. E aí esse sentimento de posse é que acaba travando os processos de inventário, tá? Geralmente esses tipos, sim. E aí o que acontece? É interessante que todo mundo esteja na mesma sintonia, com interesse de vender o imóvel, que tem esse interesse de vender o imóvel, porque se uma pessoa não tem condição e as outras têm, o que é o interessante? Paga a parte que é daquela pessoa, depois ela for fazer a divisão do quinhão, tira a parte que ela não pagou, entendeu? Que ela deixou de pagar. Mas se ninguém tiver condição, o interessante é pedir o juiz, através de um alvará judicial, o juiz vai liberar um alvará judicial para poder fazer a venda do imóvel. Como é que é feito isso? Normalmente o juiz pede para a gente juntar no processo 3 laudos de 3 imobiliárias, informando os valores que é ali do imóvel, e aí ele faz o alvará autorizando essa venda, e aí a gente faz a venda, paga os impostos e devolve o dinheiro, deposita o restante numa conta judicial para terminar o processo, tá? A discussão sobre a questão do ITCD lá no direito tributário é que se a transmissão é necessária, se o pagamento do imposto é necessário ou não
para poder fazer a liberação do inventário, que, ao meu ver, não é necessário. Porém, na prática, os juízes exigem a certidão de quitação. O que exige é a certidão de quitação de desoneração de TCD. O que o juiz exige é isso. Então, o debate é sobre essa questão, se é necessário ou não essa certidão para ele poder liberar. Entendi. Maravilha. Bacana?